Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à oração da manhã aqui no Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Seja muito bem-vindo a esse momento a qual nós vamos estar meditando na Palavra de Deus. E para hoje eu trouxe uma palavra especial para todos nós, para que todos nós possamos meditar. Nunca, em todo o tempo, nós vimos uma situação tão séria quanto hoje, quando a gente se fala sobre a palavra que sai da boca. Quando nós analisamos o período que nós estamos vivendo hoje, quando você fala algo, não tem como mais você corrigir. No período que nós estamos vivendo agora de eleição, de muitas vezes estar havendo conflitos, está tendo fake news, tudo isso são situações que saem da boca e que depois não tem como corrigir. Mas assim também é na nossa vida diária. Ao falar, o que sai da sua boca muitas vezes vai ter uma consequência. E para isso eu quero trazer para você um texto muito conhecido que está no livro de Tiago, capítulo 4, no capítulo 3. E nós vamos ler alguns versículos, eu quero que você possa estar me acompanhando. Então, Tiago capítulo 3, verso do 1 em diante, diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então a gente percebe que esse texto ele é muito específico, ele é muito claro e ele serve muito para o dia a dia que nós estamos vivendo. Porque depois que você lança a palavra, ela é como uma fagulha de fogo. E daí, queridos, ela vai incendiar um bosque inteiro. Nesse período que nós estamos vivendo de eleições, por exemplo, quantas situações saíram da boca de pessoas, muitas vezes magoando, muitas vezes trazendo um mal-estar, muitas vezes até gerando a discórdia entre pessoas. Isso eu estou citando nesse período que nós estamos vivendo, mas isso pode ser em qualquer estágio da sua vida. Porque depois que a palavra sair da tua boca, ela não retorna. E daí, para corrigir, você vai ter que simplesmente se humilhar
perante essa pessoa para poder corrigir aquilo que você falou. E mesmo assim, querido, vai ficar marcas. Assim como você percebe que um campo ele foi queimado e demora-se tempo para ele ser restaurado, assim também o que você falar para aquela pessoa pode trazer uma sequela que vai durar muitos e muitos anos, talvez, ou dias, ou semanas, ou meses, para poder restaurar e para a pessoa até liberar o perdão sobre a sua vida. Claro que se ela for uma pessoa cristã, e tiver uma sabedoria, ela vai liberar o perdão sobre a tua vida. Mas nós temos que entender que no mundo em que nós vivemos, nem todos são cristãos. Então, você pode mudar o curso da vida de uma pessoa daquilo que sai da sua boca. Inclusive, mudar o curso da sua própria vida por causa disso, como a própria palavra disse. Agora, o mais interessante desse texto é que nesse órgão, que é a língua, ele pode fazer duas coisas. Quando você vai à igreja, ou quando você tem o seu momento com Deus, você ora, bendiz ao Senhor, adora o Senhor, ali você fala, ali você ora em línguas, ali você chora, ali você faz de tudo e principalmente libera palavras de bênçãos, palavras que exaltam ao Senhor. E isso obviamente não é errado, você deve fazer isso. O grande problema é que da mesma língua que trouxe toda essa palavra de adoração a Deus, ela também traz uma palavra de maldição, muitas vezes, ao nosso próximo, que é feito à semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, a Bíblia ela sempre vai nos confrontar, e esse texto ele confronta, não é um confronto que vai confrontar somente os cristãos, ele vai confrontar qualquer um, eu, você, qualquer pessoa que lê essa palavra vai ser confrontada. Então, quando a gente vai ler essa carta, na carta de Tiago, a gente percebe o seguinte, uma pergunta: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então é um caso que a gente precisa analisar. Se não sai água doce e água amarga da mesma fonte, o que tem saído da nossa boca? Dentro da igreja, palavras doces, queridas, com as pessoas de fora da casa, com o vizinho, com os amigos, palavras doces, palavras educadas, mas dentro de casa, muitas vezes, palavras amargas, que amaldiçoa, maldiz, ou que muitas vezes até magoa outras pessoas. São situações que a gente tem que parar para analisar, todos nós analisarmos e fazer essa autoavaliação e mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque a Bíblia diz: pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então que nós venhamos pensar, analisar e tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque depois que ela sair, queridos, ela pode incendiar, pode mudar rumos, cursos de vidas do nosso próximo, que nós devemos amar, e também na nossa própria vida. Amém? Então que hoje você seja, de hoje em diante, você seja tardio no falar, né? E é a melhor coisa que tem. Ser tardio no falar vai ser a melhor solução para a gente. Não é que você não deva falar, mas ser tardio significa que você vai pensar antes de pronunciar. Amém? Vamos estar orando, queridos? Querido eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos, diante do Senhor, consagrar o nosso dia, os nossos afazeres, a nossa casa, os nossos caminhos, trajetos, projetos, finanças, emprego. Nós queremos colocar diante das Tuas mãos a nossa casa, nossa família, filhos diante do Senhor. Mas também, meu Pai, como nós vimos hoje e aprendemos, queremos poder consagrar a nossa língua, para que nós possamos ser tardios no falar, para que o que nós falarmos possa produzir
qualidades, possa produzir coisas boas e não incendiar e não mudar rumo de vida de pessoas para o lado mal da situação. Mas que se nós falarmos, possamos falar por inspiração do Senhor e trazer vida às pessoas e trazer algo produtivo para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, na certeza de que nós teremos um dia abençoado e que nós poderemos abençoar apenas as pessoas que estão à nossa volta com a nossa língua. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.